é o melhor mandante do brasileiro, vale lembrar. Melhor mandante do brasileiro, 12 vitórias seguidas em casa pela competição antes do jogo de ontem. Só que é aquilo, o Galo começou bem o jogo. O Galo começou o jogo arrumadinho, se defendendo bem, 2 linhas de 4 pertinho uma da outra, dobrando marcação no Marinho, o Mariano junto com o Palácio. Falei, cara, nós vamos tirar o espaço dos caras, vamos achar um gol, vai dar tudo certo. Mas aí acontece. E erro do menino, Paulo Vitor, né? Perdeu a bola, tomamos o gol e aí o Atlético teve que ir atrás. Não, mas que faz parte. Eu acho que faz parte. Claro que sim. Aconteceu o erro. Eu acho que logo depois do erro, do gol do Marinho, o Paulo Vitor especificamente sentiu bastante, sentiu muito, errou movimentos dentro do campo também que complicaram um pouco a saída de bola do Atlético, mas de uma forma geral, é aquilo que você falou, quando termina o jogo, o Atlético com 2 a mais, aí você fica assim, não, mas poderia ter sido melhor, o Atlético poderia puxar os 3 pontos, poderia, mas dá para ver coisas muito positivas no jogo de ontem. Claro que sim. Principalmente, eu vou citar um nome aqui, que a torcida do Atlético deve ter xingado ele bastante, mas eu estou tentando puxar para o lado positivo. O Robert, o HG já chamou atenção, deveria ter tocado a bola para o Caio Maia, era a melhor opção. Mas as poucas vezes que o Robert colocou o pé na bola, foi o Robert que tinha nos apresentado no Atlético. Então, existe uma esperança, então, nesse jogador. Ele vai ficar? Não sei. Aí o Thiago tem uma apuração, o Guilherme tem uma apuração, mas se é pouco provado. Enfim, mas na reta final de uma temporada, pode mudar, aquele jogador que no Campeonato Mineiro mostrou que tinha uma capacidade de assistência, de pisar dentro da área, de dar opção, de ser um 10, de fazer a função do 10 específico, o Robert mostrou no pouco tempo que ele teve. Com certeza. Ele se apresentou mais de forma eficiente para o ataque do Atlético que o Igor Gomes, que teve um tempo inteiro e mais uma parte do segundo tempo. Então, essas coisas também a gente tem que levar como forma positiva da partida. O Mariano, outro. Mariano, eu já chamei muita atenção do Mariano aqui, já coloquei todos os meus sentimentos em cima da renovação do Mariano. Mas ontem ele fez uma partida boa, com as dificuldades que o Atlético teria, principalmente ali pelo aquele lado esquerdo. Então, assim, dá para tirar coisas positivas do jogo. Fausto Vera, mais uma vez precisamos falar do Fausto Vera. Ele vem de uma sequência de 6 ou 7 jogos Você acha que a melhora dele tem relação do Milito ter adiantado ele? Deixar ele mais perto do gol? Eu acho que é adaptação também. E é claro que tem a conversa do Milito. O Milito conhece ele há um bom tempo. O melhor futebol apresentado por ele foi nas mãos do Milito. E eu acho que o futebol ele demanda tempo. Falando sobre isso aqui. E hoje, o Fausto Vera apresenta um futebol que faz o treinador do Atlético ter mais tranquilidade na questão de volante. Ele pode trabalhar com esses 3 principais volantes que ele tem. O Otávio, o Fausto, o Alan Franco. Ele pode trabalhar com esses volantes. E isso é positivo. E do jogo de ontem, a gente pode pontuar algumas coisas positivas. Porque o negativo foi não ter conseguido os 3 pontos, apesar que antes da partida, a gente dava como um jogo rifado. É verdade. Eu até chutei ontem aqui, né? Eu falei, que a gente acertou tão favorito o Fortaleza. A gente acertou os 2 jogos de ontem no nosso bolão. Bolão da KTO? Eu inclusive fiz o bolão que a gente tentou aqui, boa parte dele, não lembro. Mas eu tô confiante que eu vou ganhar uma graninha na KTO. Com 50 deu 13 mil e pouco. Eu não sei se eu vou ganhar os 13, porque tem Thiago tá falando que os 2 de ontem já acertou. Os 2 de ontem já acertou. Tem mais coisa, né? Tem mais coisa para acontecer. Tem só mais 8 jogos. Vai que, né, meu irmão? Tem gente que acerta os 14 na loteria. Eu acertei uma, mostrei pro Valor, acertei uma das eliminatórias europeias. Eliminatórias não, Europa League, né? Europa League não, Conference League. Eu fiz uma múltipla de 8 jogos, acertei 6 e fiz o cash out. Ah, bom, fez bem. Eu só saí. Uma outra opção também quando isso acontece é se apostar nos 2 jogos que estão faltando contra o que você apostou. Por exemplo, falta um jogo só para acertar. Você apostou na vitória do time A, aí você aposta numa outra aposta que o time B vai ganhar ou empatar. É bom. Joga uma grana maior, que é a contra-aposta. Uma das 2 vai entrar, sacou? Exato. Geralmente a odd é maior, porque o time é favorito. Aulas. Eu faço isso direto. Aulas. Faço isso direto. Falando um pouco desse empate ontem, eu acho que não tem nada a ser lamentado, com sinceridade, com valor. Desse resultado. É porque aí a circunstância do jogo apresentou uma grande oportunidade para o Atlético,
que criou situações sim para fazer gol. Acho que, claro, não deve ser tirado o mérito desse empate do Atlético, mas quem já acompanha o Fortaleza sabe que o Fortaleza vive um momento de oscilação na temporada, não é a melhor versão do Fortaleza, ainda assim fez um primeiro tempo para terminar vencendo por 2-0, o Atlético não seria nada de errado, mas eu nem gosto muito dessa questão, merecia vencer. Cara, o Fortaleza não foi eficiente para marcar 2 gols na primeira parte e o Atlético não foi eficiente para marcar mais do que o empate. Estou na esteira também do que disseram a respeito do Fausto Vera. Queria destacar um jogador que ainda ninguém falou, o Fux. Fez uma partida muito boa, na minha opinião. O Igor Gomes? E Valu, não, o Igor Gomes eu não gostei. Valu, não. O Igor Gomes não gostei, você está muito benevolente. Valu, só acrescentando ao seu comentário sobre o Fux, ele jogou na esquerda, que normalmente ele joga na direita. Ele jogou do lado esquerdo nunca existiu. Ele nunca tinha jogado no Atlético nesse Eu lado. acho que o Fux fez uma partida muito... O Igor Gomes melhorou, porque 2 a menos, né, querido? Tem mais espaço para jogar. Aí eu também jogo, desse tamanho. A análise é se ele jogou bem ou mal. Não, ele jogou mal. Não jogou mal, não. Ele jogou mal. Não jogou, não. Má vontade sua. Não, má vontade sua. Então tudo bem, não tem problema. Tanto que o jogador que entrou, o Robert. Jogou, o pouco que jogou mesmo, participou muito mais do que o Igor Gomes. Ainda com os 2 jogadores a menos do Fortaleza. Alisson, às vezes segurando um pouquinho, mas enervou ali. Agudo, acho vai pra que dentro da o Milito cadeira. ganhou boas notícias. Sim. O Palácios, apesar do cruzamento, achei que participou pouco também da partida. É ele quem dá assistência para o Fausto Vera. E agora, para finalizar, o Kardec, acho que o torcedor do Atlético está contando os dias para que ele não vista mais a camisa do clube. O Kardec é uma belíssima piada de mau gosto. Ele apanha da bola, né? Foi o 17º jogo dele ontem. É por isso que quando as pessoas... No ano. Quando as pessoas, às vezes, batem, direcionam a metralhadora para cima do Cadu, o Caio que entrou ontem. Eu estou falando do Caio, veja bem, o Caio jogou muito pouco, não é o recorde. Eu fui buscar, até mandei para vocês no grupo, depois analisa lá. Eu fui pegar um compilado de vídeo. Mas num compilado de vídeo todo mundo fica bom. Não estou dizendo que é craque não, gente. Pera aí. A primeira vez que eu vi o moleque foi ontem com a camisa do Galo. E aí depois que eu vi, eu fui buscar. Depois que eu vi a escalação lá que ele estava no banco, fui buscar imagens dele. Aí recebi uns vídeos e tal. E mandei para vocês, depois vocês vejam lá. Me agradou. Pega a bola e arremata. Então daqui a pouco... É melhor você botar um moleque desse para rodar do que o Kardec. O Kardec não faz nada, o Kardec não marca, não ocupa espaço, não ganha na cabeça, não por baixo ele é desengontrado. Não dá mais. Ele não gera desconforto aos adversários. É a preocupação, não gera. Mas é melhor que o Caio mesmo. Eu tô com vocês. Eu acho que o Elton pensa a mesma coisa, que ele tava falando mal do Kardec, eu acho que ele tem o mesmo pensamento. Eu vi muito pouco do Caio para ter uma opinião, mas, que o Kardec mas não dá, qualquer coisa que se desloque de uma forma para frente, qualquer coisa, domine a bola, qualquer objeto que se desloque, não tem problema. Qualquer objeto, lhama do HG, a Tatá. Qualquer objeto. Eu acho que é má vontade, é sério. A gente estava no YouTube falando de quem se deu bem e quem se deu mal no jogo de ontem. Então eu estava dizendo no YouTube, agora na tela da Band, que ontem, quando vi Caio Maia, eu não acompanho, gente, a base. O falou assim, acompanha, tá lá, tal, vi o dia a dia e tal. Eu não acompanho tanto. Aí eu vi lá Caio Maia, falei, Caio Maia. Aí entrei em contato com uma pessoa, falei, isso aqui, tem uns vídeos aí, deixa eu ver. Aí vi os vídeos, gostei. Falei, moleque que arremata, né? Pega a bola e arremata. E ele tem facilidade para arrematar com os 2 pés, tá? Aí, falei, tá. E aí o moleque entrou em campo. E esse moleque teve a bola do jeito, tá na marca penal aqui, ele arremata bem. Na marca penal, aí o Robert amarrou o barbantinho e não soltou a bola para ele. E nós estávamos discutindo aqui quem foi bem e quem foi mal. Aí o Valu discordou de mim de forma grosseira, vou processar mesmo, doutor André Frois, já prepara a ação, grosseiro, que eu falei que o Igor Gomes jogou bem. O Igor Gomes jogou bem, não quer dizer que ele seja craque e que eu esteja sendo benevolente. Eu só achei que ele jogou bem. Mas quando ele joga bem, não quer dizer que ele seja craque, tem que ficar, renovar contrato e tal. É que eu achei que ontem, eu não consigo pensar no Atlético ali, juro. Kardec. Um jogador, calma, gente. Um jogador tenha jogado mal, exceto o Kardec. Mas eu não considero que o Kardec seja um jogador do Atlético. Ele está só de passagem aqui. E aí o Valu disse uma frase que eu gostaria que você repetisse ali pro nosso telespectador sobre qualquer coisa que se quando a gente fala do Caio, eu vi pouco do Caio. Ele entrou ontem, o garoto jovem. Mas assim, qualquer
coisa animada ou inanimada que seja colocada no lugar do Kardec, é melhor do que o Kardec. Bolinha de gude. É isso que é verdade, sabe? O jogador ontem, sabe, parece que não se incomoda ainda. E ainda, né, Kardec, deve ter achado demais lá no túnel, quando os jogadores estavam passando, cumprimentando os mascotes vestidos com a camisa do Atlético. Achou demais estender a mão ainda, né, para as crianças que estão ali. Os outros jogadores todos passaram. Quer dizer, não teve ação e atitude nem para fazer isso. Vai fazer o quê dentro de campo? O Kardec realmente Palavras duras. é um negócio que, assim, eu nem falo mais. O Kardec precisa se explicar ou se justificar dentro do Atlético. Não dá tempo mais, né? Não, e aqui, a renovação já foi um erro. Né? Ele jogar... Ele não renovou, não. O ano passado, sim. Não, ele já veio com um contrato. Ele veio até 24? De 2022 até 2024. Poxa vida. Que não teve renovação. Quem Parabéns. pediu a permanência dele foi o Filipão. Isso, Filipão, amigo do exatamente. Café, né? Pediu a permanência. Então, assim, parabéns para esse contrato que foi amarrado. Pra ter Filipão, o Kardec leva pro Grêmio. durante, Se você assinar aí no Grêmio, pode levar. durante 2 temporadas, né? É um cara que não apresentou Ei, Rodrigo nada Caetano, num primeiro os erros momento. que você É para cometeu. mostrar que existem erros. Que quando a gente bate corda, a gente pega e fala, mas grande diretor de futebol, enfim, tá aí, ó, o Kardec fazendo raiva no torcedor do Atlético há 2 temporadas. Então, do jogo de ontem, concordo com a HG. Se você for pegar quem entrou, quem participou do jogo, o pior ou o que não participou foi o Kardec. Deixa eu só dar um recado. Então é isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí de notícias do Galo. Peço que você deixe seu comentário para falar sobre esse empate de ontem com a equipe do Fortaleza, né? O Galo com um time totalmente misto. Quem você achou que se destacou? Quem foi negativo nesta partida? Né? Quem desperdiçou e quem aproveitou as oportunidades dadas pelo técnico Gabriel Milito nesse jogo contra o Fortaleza? Que o Galo foi com um time totalmente misto, né? Porque tem a decisão sábado contra o Vasco pela Copa do Brasil.